E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Hoje pra gente bater um papo aqui bem direto, bem objetivo e sem muita enrolação, né? Nós vivemos tempos sombrios, acho que talvez o pior momento da história do mundo, né, por conta dessa pandemia. E parece que aqui no Brasil sempre a coisa é mais exagerada, é mais aprofundada, sempre é mais macabro, né, quando as coisas acontecem nesse país. Hoje, como vocês devem saber, como a grande maioria deve saber, seria o reinício, a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2020 contra o Goiás, lá no Serrinha, às 4 da tarde, estava tudo certo. E aí aconteceu o que beira aí o inacreditável. Só não é inacreditável porque é aqui no Brasil e é no futebol brasileiro, né? Então tudo é capaz nesse país, tudo é capaz quando a gente fala de futebol brasileiro por consequência. Tudo aconteceu por conta de um exame. O Goiás, a equipe goiana, respeitando os protocolos de segurança contra a pandemia, né, contra a Covid-19, submeteu o seu elenco a realizar os testes que são feitos pela normalidade 72 horas antes do confronto que a equipe teria, no caso esse jogo contra o São Paulo. O laboratório Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, que é parceiro da CBF e está realizando os testes PCR nos elencos, né, nos jogadores brasileiros, do futebol brasileiro como um todo, em suas diversas divisões, deveria ter dado esse resultado, ter oferecido e divulgado esse resultado antes do que no dia do evento, no dia do jogo, né, no dia em si da estreia também da equipe goiana na competição nacional. Mas não, aconteceram algumas falhas, aconteceu um atraso, porque parece que o laboratório que é parceiro do Albert Einstein, o laboratório em Goiás, né, lá em Goiânia, parece que por uma falha de armazenamento, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas por conta disso precisou refazer esse exame, daí atrasou toda a situação, e aí o resultado só apareceu hoje. E o resultado deu que 10 jogadores, dos 23 que foram submetidos aos testes, 10 jogadores foram positivados, ou seja, 10 jogadores deram positivo para a Covid-19. E aí foi aquele desespero, né? Porque esses jogadores estavam junto dos demais, dos outros 13 jogadores, eles estavam em conjunto, estavam em concentração justamente para a partida. Ou seja, uma tragédia, né, poderia acontecer por conta desses 10 jogadores que provavelmente poderiam estar assintomáticos, só que você não sabe como que esse vírus assassino vai dentro do teu organismo. A gente não sabe. Por isso que é sempre bom a gente manter o isolamento social, a gente usar máscara, a gente desinfectar a mão a todo momento, seja com sabão, seja com álcool em gel, enfim, a gente obedecer o que as autoridades dizem pra gente, porque você não sabe como esse vírus vai, se você pegar, como que ele vai entrar no teu organismo, o que ele vai fazer lá dentro. Então isso já é algo assim descomunal. O São Paulo já estava em campo, o São Paulo já estava nesse estágio da Serrinha ali, e, pasmem, a CBF, tendo o presidente do Goiás notificado que isso aconteceu, a CBF simplesmente não fez nada, não falou nada, não se manifestou. É óbvio que, se tratando de CBF, a gente sabe muito bem que isso é o normal da CBF, né? A gente esperar alguma coisa diferente dessa entidade corrupta, dessa entidade sombria também, dessa entidade que tem um monte de problema lá dentro, que é acobertado a todo momento, seria a gente pedir alguma coisa de diferente que nunca iria acontecer. Mas, numa situação dessa, a gente esperava pelo menos um cuidado com a vida, pelo menos um cuidado com o próximo, pelo menos. E não, a CBF simplesmente não falou nada.
o São Paulo, cumprindo protocolos, saiu do hotel onde estava, se dirigiu no tempo adequado para chegar no estádio, fez todo o cerimonial de ir para campo, etc e tal, fazer ali o aquecimento, enfim. Eu entendo que, falando bem sinceramente, eu acho que faltou do próprio São Paulo, e aí também é chover no molhado, né? É bater em bêbado, isso que a gente sempre vem falando aqui no canal. O São Paulo tá às moscas, gente. O São Paulo não tem uma direção. O São Paulo não tem ninguém que represente e que de fato consiga entender que um clube desse gigantismo aqui precisa se posicionar em todas as esferas. Não é só dentro de campo, não é só nos bastidores contra rivais, etc. É principalmente também nessa questão de saúde pública. Então, a diretoria, os próprios jogadores, a liderança do elenco dentro de campo precisava se posicionar naquele momento, onde, pasmem, estava ainda sendo cogitado que o Goiás entrasse em campo, que o Goiás jogasse com apenas 13 jogadores e que o Goiás chamasse jogadores que nem fariam parte desse jogo e nem estariam no banco de reservas para compor elenco, para compor o jogo ali, para fazer parte do evento, sendo que esses jogadores também, que foram chamados ali em cima da hora, nem fizeram testes e poderiam também estar contaminados. Olha a irresponsabilidade geral. É um absurdo o que aconteceu hoje. E só retrata o amadorismo do futebol brasileiro. Só retrata a falta de organização, a aberração que a gente vive nesse momento nesse país, né? E é muito triste a gente ver isso, né? É muito triste. Ontem completou 100 mil mortes, gente, aqui. Não é uma brincadeira o que está acontecendo. E a gente viu que para determinadas pessoas, determinadas instituições, determinados setores, parece que não existe pandemia. É tudo em nome do dinheiro, é tudo em nome da audiência, é tudo em nome do protocolo. Não podemos atrapalhar o que já está acordado, o que está combinado. É inadmissível o que a gente viu. E aí precisou o presidente do Goiás desenvolver uma liminar, entrar com uma liminar no STJD para que este órgão pudesse sim dar um respaldo, já que a CBF não falou nada, já que o próprio São Paulo também não se pronunciou. Eu acho que o São Paulo tem uma segunda parcela de culpa aí, tá? Nesse assunto específico, acho que faltou sim um posicionamento naquele momento. O São Paulo depois se posicionou, dizendo que realmente ele está de acordo com o que aconteceu, com a suspensão da partida, com o adiamento do jogo, que primeiro, em nome de tudo, primeiro vem a vida, etc e tal. Acho que foi correta a posição do São Paulo, mas não depois do que aconteceu, deveria ter sido naquele momento. O São Paulo nem deveria ter subido em campo, os jogadores nem deveriam ter ido para o gramado, sabendo dessa possibilidade. Eu entendo os jogadores no sentido de eles cumprem ordens, ok, só que no momento de pandemia, de algo que envolve a vida deles mesmos, eles deveriam também se posicionar. Eles deveriam olhar e falar, cara, é o seguinte, mesmo que isso não seja chancelado, mesmo que esses 10 jogadores pode ser que tenha tido um erro do exame, cara, eu não vou dar sopa pro azar, eu não vou dar o benefício da dúvida aqui. Eu não vou entrar em campo, simplesmente. Eu só vou entrar em campo quando esses jogadores forem retestados e aí sim confirmado que eles não têm nada. Então percebe como a coisa é muito maior do que simplesmente um adiamento do jogo? É inacreditável o que a gente está vendo. E aí o STJD sim chancelou, disse que o Goiás obviamente não precisaria entrar em campo, que não ia sofrer nenhum dano por conta disso, e que sim, que o jogo precisaria ser cancelado como foi, suspenso como foi, né? E aí a partir daí a CBF se posiciona, que é uma coisa bizonha, né? Mas se tratando da CBF, como eu disse, é o normal dela. Então, gente, é uma coisa que escancarou mais uma vez que o futebol brasileiro também corre seríssimos riscos. E quando muita gente dizia que era precipitada a volta do futebol, e outros muitos diziam que não,
que eles viviam numa bolha, que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, que é só voltar e fazer testes e os portões fechados tá tudo bem, a gente viu agora que não. Que não. Um time de Série A que está se estruturando, que tem uma certa estrutura como o Goiás, teve 10 jogadores confirmados. E aí teve a contraproposta, né? Desculpa, a contraprova realizada e confirmou destes 10, 9 estão. Somente um que não, que deu falso positivo. O restante, os outros 9 estão. E aí você me pergunta, e o restante? Pode ter pego, de repente, por estar em contato com eles? Sim, pode ter pego, se já não estão com Covid-19. E aí, esses caras têm contato com família, têm contato com amigos próximos, eles não estão confinados, concentrados ali no CT do Goiás. A mesma coisa o São Paulo. Quem garante que eles não se cruzaram ali nos vestiários, nos corredores? Quem garante que de repente um jogador do São Paulo não pegou? Não dá para garantir nada. E esses jogadores também vão voltar, também vão para suas famílias, também vão ver pais. Hoje é dia dos pais, né? Então olha como uma situação má gerida, de forma boçal, de forma escrota, de forma completamente sem nenhum propósito, sem nenhuma preocupação com a vida alheia. Olha como isso pode gerar uma catástrofe em volta, sabe? Gente, é um dia, mais uma vez, para a gente olhar e ver como como o Brasil é atrasado, como a nossa sociedade é atrasada, como essas instituições são atrasadas, como a gente precisa melhorar muito. A pandemia não passou, gente. Eu sei, você deve estar de saco cheio, assim como eu também estou de saco cheio de ficar em casa, de ter que respeitar todos esses protocolos, de ficar longe de várias pessoas que a gente ama. Eu sei disso. Agora, a questão não é que eu estou de saco cheio, agora eu vou ligar o foda-se, desculpa a palavra, mas vou ligar o foda-se e vou pra rua. Não é assim que funciona. O vírus não está de saco cheio, ele está circulando por aí ainda. Então é lastimável o que a gente viveu hoje. A gente não sabe, até eu estou fazendo esse vídeo agora, até esse momento a gente não sabe que dia que vai ser esse jogo, né? Quando que vai ser esse jogo, porque por conta dessa situação, teoricamente, esses jogadores deveriam ficar isolados em quarentena de 14 dias, né? Então quando que esse jogo vai ser reposto? Se o São Paulo também vai precisar ser isolado, olha a bola de neve que isso cria. Gente, é uma situação, tempos realmente sombrios e é desolador a gente ver como certas autoridades tratam de pessoas, como tratam com seres humanos de forma como se fossem descartáveis. Tristes tempos.